Deixa eu começar a gravação de novo. Opa, começou. Então a gente agora vai falar o assunto da videoaula, tá? A gente vai apresentar aqui o slide para ajudar aí nesse entendimento, nessa trajetória. Vocês sabem, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar o microfone sem problema nenhum, interromper entre aspas, que não vai interromper, né? E aí vocês podem tá perguntando, tá ok? De forma bem tranquila. Vocês estão visualizando aí o slide? Sim, professor. Sim, professor. Tá, então eu fiz uma inversão lá na minha apresentação, né? Então aqui vai ser a nossa quarta aula, né? Eu dividi o tema aí do Código Florestal, né? Em duas partes, tá? Que eu tô pegando essa parte teórica, né? Mas também buscando algo assim, digamos, algo que a gente usa na prática. A gente usa na prática, mas a gente vai buscar essa informação lá no código, né? Lá na lei, lá no site do Planalto, que está lá a lei já certinha, com o que foi revogado está riscado lá, né? E aí está lá contando só o que está valendo. Vocês percebem que na própria lei ela cria regulamentos, né? Regulamento disso, daquele artigo e tal. Tá? Então a gente vai falar de forma geral aqui para vocês terem um entendimento geral da legislação, né, da 12.651 de 2012. Eu estou chamando já Código Florestal hoje, né? Não é mais o novo, né? Logo no início era novo, né? De 2012 para cá, nós já temos já uma caminhadazinha aí, né? Que eu já estou chamando de Código Florestal. Então, você não vai encontrar lá esse nome lá na lei, né? Então, o nome dela é Proteção da Vegetação Nativa, tá? Então, vamos lá. Então, a gente percebe, né, que a natureza, né, que as florestas, elas são a nossa maior riqueza. Quando a gente fala em floresta, a gente não está falando só da árvore, né? Árvore, né? Ou rio. A gente sabe que na floresta, seja na área ribeirinha, seja na zona rural, na estrada, né, como o pessoal fala aqui, existem pessoas, né? Existem as comunidades, digamos, quilombola, que nós temos, inclusive, aqui em Abaetetuba, né? Nós temos também aqui os ribeirinhos, né? Que são comunidades, né? Aí, às vezes, tem regiões que tem indígena, eu não sei se aqui tem, né? Então, são povos, né? São pessoas, né? Que precisam efetivamente da floresta, né? Por exemplo, quem vive no ribeirinho precisa das árvores de açaí para apanhar açaí para sobreviver. É uma realidade. São grupos, né, de pessoas, mesmo que estejam próximo da cidade, eles têm digamos assim, um modo de vida assim, meio diferenciado, né? Porque eles usam, né, os recursos da floresta, seja semente, né, seja para fazer lá um óleo de andiroba, um óleo de copaíba, ou uma pesca, né, para comer. Então, eles têm, de certa forma, um modo de vida diferente. Então, por isso que a necessidade da gente lutar ali pela proteção das florestas, né? Por isso que eu falei no início, né, uma certa, entre aspas, uma briga, né, entre o agronegócio, que seria os grandes produtores, né, que seria, por exemplo, os grandes produtores de soja, de milho. A gente sabe, né, a gente percebe que para plantar soja ou milho, precisa de muita área, precisa tirar todas as árvores. Aí lá vai sair a árvore, vai embora lá a nossa onça, vai embora lá os nossos animais, vai matar microfauna, né, aqueles pequenos animaizinhos, a minhoca, né, porque vai ficar só o capim ou a soja, né, então o solo não é propício para isso, né, como nós vimos lá no controle de poluição do solo, né. Então gera todo um contexto aí que esse Código Florestal traz para a gente. Então ele é bem amplo, né. A legislação, ela não restringe, né, só aquela lei, aquele papel, né, ela restringe uma realidade. Por isso há uma grande discussão, né, entre o agronegócio, né, que seriam os grandes produtores, e o agricultor familiar, aquele aquele grupo de famílias, né, que tem uma área pequena, né, que tem uma área de até 4 módulos fiscais. Aqui em Abaetetuba, um módulo fiscal
75 hectares, se eu não estou enganado. Não sei se é 75 ou se é 70. Né? Se for 70, vai dar 280 hectares, né? Se for maior, já não é mais agricultor familiar. Se aquela pessoa não trabalhar na terra, ela também não é mais agricultor familiar. Então, há um grupo aí que precisa efetivamente aí do recurso, né? Precisa aí da floresta, né? Essa imagem aí, ela é bem interessante, né? Então, o que é a Lei 12.651 de 2012, conhecido como Código Florestal, né? Então, lá no seu artigo 1, ela já está dando um retrato dela, né? Do que a gente precisa mais ou menos entender teoricamente, né? Para a gente avançar na lei e assim a gente fazer esse comparativo com a realidade, digamos assim, né? Então, eu peguei na íntegra lá o artigo 1, né, que ele é A porque ele foi revogado, inclusive, né, na versão oficial, e através de um decreto, né, do governo, né, mudaram aí o texto, né, que está lá direitinho, lá no Planalto, né, inclusive, essas revogações, tá? Então, no artigo 1, a Lei 12.651 de 2012 diz o seguinte, que ela estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, área de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Dentro da reserva legal, a exploração florestal, o suprimento da matéria-prima, no caso, a matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. E prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. E determina várias regras, né? Entre elas aqui, eu trouxe três aqui, ó, três mecanismos, digamos, que protegem o meio ambiente. Já previsto na própria lei, né? Que seria as áreas de preservação permanente, que seriam essas áreas, né? Então, lá no tem diversos textos que define lá o que seria a área de preservação permanente. Por exemplo, uma situação é a mata ciliar. Ou seja, são aquelas áreas onde tem. Pode ter ou não, né? Mas geralmente tem árvore na beira. Aí, claro, vai depender do tamanho do rio, que a gente vai ver lá na frente. Aí, por exemplo, se tiver lá, não sei, esse rio de largura de 30 metros, eu vou deixar lá de beirada, né? Digamos assim, acho que eu vou chamar de beirada, na beira lá do rio, uma área preservada, que ela não pode ser cortada, que ela não pode até fazer plantio. Uma área, por exemplo, de 15 metros. Então, tem que deixar ela lá protegida. Está previsto aqui no Código Florestal como área de preservação permanente. Por exemplo, estopo do morro, áreas declinadas, íngremes de até 45 graus, área de manguezal, área de restinga e outros que tem lá no Código Florestal, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, o código ele já está amarrando lá essa proteção. Não pode cortar, não pode ferir, não pode plantar, fazer nada, justamente para proteger o rio também, né? E o outro processo é a área de reserva legal, né? Aquela área que fica na propriedade onde a gente não pode cortar, não pode plantar, não pode fazer casa, porque é ela que vai manter, né, os animais vivos, vai manter as árvores, né? Vai ter lá um pedaço lá que tem que ficar lá para futura geração, por exemplo, ou para aquela área não ficar toda destruída. Para você olhar na cidade, aqui em Abaetetuba, está tudo detonado, tudo destruído. Fizeram tudo casa, estrada, rua, né? Então, o solo, de alguma forma, não vai aguentar. E aí, para quem sobrou isso? Os agricultores rurais, né? Eles têm que manter a área deles lá, eles não podem usar tudo, plantar tudo, né? E aí, a área de uso restrito, que seria as unidades de conservação, né? Então, ou a área de quilombola, ou a área de indígena, são áreas restritas, que não pode ser utilizada, né, a não ser pelo agricultor familiar, né, de forma como prevê a lei. Tá? Então,
praticamente o governo ele usa, né, o critério das unidades de conservação. Olha lá aquele grupo que vai trabalhar, olha a importância dele dar uma avançada aí para a gente entender um pouquinho, né? Mas você vai ver essa disciplina aí vai estar de boa. E atualmente, né, virou uma moda aí o cadastro ambiental rural, né, que é um documento, né, que é registrado lá na internet, e aí todos têm acesso, né? Aonde é a área desse agricultor? Será que está desmatado? Tem rio? Como é que está lá? A gente pode ter acesso. Qualquer cidadão no mundo pode ver lá a minha área lá, sabe onde eu moro, né? Tá tudo anotado lá. Tá, então, o próprio código também, ele já prevê esse tipo de controle, né, como é o CAR, também cadastro das licenças ambientais, dos produtos florestais que são retirados da floresta, manejo florestal. Então, se a gente entrar no site da SEMA, a gente vai ver que tem, para tudo ter uma licença, para tudo ter um documento, para tudo ter um rito. Então, é bem amplo isso, né? Então, o código, ele vem tentando trabalhar aí, tentando criar instrumentos, né? Para que essas áreas sejam preservadas, mas ele coloca logo nesse artigo 1 também, né? E prevê instrumentos econômicos e financeiros para dar para o agricultor, para dar para o produtor. Que a gente pode dizer hoje que tem lá o Pronaf, o FNO, né, que são créditos aí mais baratos para esses grupos. Mas talvez seja insuficiente ainda, né, para tanta exigência aí do agricultor. Mas tem, né, recurso, dinheiro mais barato para se plantar. Tem, às vezes, projetos, programas, né, gratuitos que o governo faz justamente para incentivar aí o agricultor a se manter no campo, a produzir comida, mas também respeitando aí algumas regras que o código coloca. Tá? Esse atual, né, ele manteve muita norma, muito artigo do outro código, né, mas ele deu uma flexibilizada em muitas coisas aí para tentar aí, acelerar ou minimizar aí a produção. Mas lembrando, minimizar aí a questão do passivo ambiental. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Pode seguir aqui? Estou compreendendo? Sim, Esse slide aí, gente, ele é, digamos, o cerne da questão. Vocês vejam que tem muita coisa aí, tá? Esse termo aí, ó, preservação permanente, reserva legal, a exploração florestal como um todo, né, que tem todo um rito, né, para se tirar a floresta, para se fazer licença, né? A origem também do produto está lá, tudo controlado geralmente pela SEMA. Eu não posso andar com o produto para um lado e para outro sem ter um guia de licença, um GTA, né? Que inclusive quero até cobrar para sair, né? GTA, né? Mas ainda não conseguiram ainda. Justamente para controlar esse produto, o fluxo dele, né? Para se ter um controle de que sai o que entra. Isso aqui é difícil, mas o governo ele tenta criar aí diversos instrumentos aí para tentar controlar, né? Tá, então aquilo que eu falei, né? Olha, eu disse o módulo fiscal aqui em Abaetetuba não é 75, não, ele é 70. Tá aí, ó. 70 hectares, um módulo. Então, para ser agricultor familiar, a propriedade dele, o tamanho da terra dele, tem que ser até 4 módulos fiscal. Então, nesse caso aqui, Abaetetuba, quanto é para se ser agricultor familiar? Aí vamos multiplicar por 4, vai dar 280 hectares. Vocês acessam o site do IFPA, aqui de Abaetetuba? Vocês já olharam lá aquele banner que tem lá, compras da agricultura familiar? O IF ele vai comprar produtos da agricultura familiar. Quem é esse cara, agricultor familiar? Um dos critérios é esse aí, ó. A propriedade dele não pode ser maior que 280 hectares aqui em Abaetetuba. Senão ele nem vai poder participar lá dessa chamada pública. Porque só é para agricultor familiar. Tá? Então, quem tiver uma propriedade de 300 hectares já está fora dessa categoria. Quem vai validar isso?
vai ser o órgão que for fazer a DAP dele. Hoje em dia, essa DAP, o nome dela é Declaração de Aptidão ao PRONAF. Mas o governo já mudou esse nome, vai ser agora CAF, parece. Cadastro de Agricultor Familiar. Mas é a mesma coisa. Esse documento que diz que a pessoa é agricultor familiar. É claro, tem outros critérios, né? Tem que ter mão de obra só familiar e outros. Ou seja, para ter acesso a alguns programas do governo, entre esses, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o IFPA vai comprar comida, né, para dar para os alunos, porque vem recurso do governo federal, ele é obrigado a comprar 30% do valor que vem de agricultor familiar. Aqueles pequenos, a gente fala pequeno agricultor, mas o certo é agricultor familiar. Então, aí, essa informação aqui, tem um site aqui, ó, que vai estar dizendo cada município, cada módulo, né? No caso, Acará, que está pertinho daqui, ó, o módulo é 50 hectares, ó. Aí tem essa listinha aqui com todos os municípios do Pará dizendo qual é o módulo de cada município. Eu peguei a Baitetuba, a gente está aqui, né? Mas quem está lá em Moju, Barcarena, município aqui próximo, entre lá e pegue esse arquivo que vocês vão saber qual é o módulo de cada município, né? Para você depois orientar ele, né? Inclusive, por exemplo, aqui em Abaetetuba, aqueles agricultores que têm propriedade, digamos assim, de 300 hectares, ele não pode ter, nem tem onde tirar o carro gratuito dele. Tá? Ele vai ter que procurar um profissional liberal, porque o órgão, no caso a SEMAS, SEMA Municipal, a SEMA Estadual e a EMATER, eles só tiram K de agricultor familiar. Gratuito. Aí, se caso ele não for agricultor familiar, ele vai ter que pagar, aí vocês entram de boa. Ok? E aqui algumas situações de APP, que a gente fala, né, que é área de preservação permanente. Quando a gente fala APP, já sabe isso, né? Geralmente o pessoal não fala muito área de preservação permanente. É muito longo, né? A gente já coloca o APP. Então, aí, nos cursos d'água, varia muito, né? De acordo com a espessura do rio, ou a largura do rio, alguma coisa assim. Por exemplo, o rio pode variar de 0 a 10 metros, de 10 a 50 metros, ou acima de 600 metros. Para cada categoria dessa, há um limite de mata, que a gente fala de mata ciliar. Ó, por exemplo, se o rio tiver menos de 10 metros, é obrigatório deixar 30 metros de área preservada. Aí vai aumentando. Se tiver entre 10 a 50, deixar 50 metros. Se tiver mais de 600, 500 metros, imagine, né? E lembrando que, por exemplo, uma área de praia não tem árvores, né? Mas ela também é o mesmo conceito, tem que deixar essa área aí, não pode, digamos, fazer uma ponte. Não pode fazer ponte? Chegar lá e fazer, não, tem que pedir autorização, uma licença ambiental. Eu não posso lá plantar uma coisa exótica ou uma coisa qualquer lá. Tem que ter uma licença. Não posso cortar, tem que ter autorização ainda do órgão ambiental. Ok? Aí vocês podem até achar estranho, né? Mas 30 metros? Não falaram que era 15? Aí tem uma situação que eu vou falar para vocês mais na frente, tá? Então, para se preservar as florestas, tem que ter essa história da APP aí, ó. Nessa imagem é um exemplo, a gente vai falar mais depois. Tem a reserva legal também. Nascente e olho d'água, que é área de preservação. Veredas, né? Que seria aquela área de brejo, aquela área encharcada, aquela área baciada que a gente falou lá no poluição do solo, são áreas que devem ser protegidas. Tá? São áreas de preservação permanente. Tem lá uma área que está cheia de miriti, está cheia de aninga lá. É uma área brejosa de água. Essa área é preservação permanente. Os pantanais, né, também, a gente já ouviu, né, onde tem muito muré, onde tem aquelas plantas aquáticas. Isso a gente até vê aqui na nossa região, né? Mas lá no Pantanal são áreas imensas. Essas áreas também são áreas de preservação permanente. Topo de morro,
borda de tabuleiro, altitude acima de 1.800 metros, que na verdade esse topo aí, o topo em si, íngreme, ele já é uma área de preservação permanente. E toda área que estiver acima de 1.800 metros, eu acho que aqui no Brasil tem poucas áreas, né? Elas são áreas protegidas. Não pode ir lá cortar árvore, não pode ir lá fazer nada, está protegido lá. Só em caso de utilidade pública que o governo, né, vai dar ainda autorização. Então, aí, lá no Código Florestal, né, depois é um exercício de leitura para vocês, dar uma olhadinha lá nesses termos. É isso que cai na prova, tá? Isso aqui, ó. A reserva legal, o conselho de reserva legal, o que é uma PP, tá? Então, é bom estar atento nisso, tá bom? E aí, o código, como eu falei lá naquele início... Professor, dá para o senhor voltar esse slide? Dá sim. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar uma freada aí, tá? Esse slide não é muito longo, não. Ele tá bem tranquilo. Vocês percebem como eu estou trabalhando o código, gente, tá? Eu não estou pegando a lei artigo 1, eu peguei lá naquele primeiro slide. Aí artigo 2, não sei o que, isso aqui lá no artigo 2. Ó. Então, eu estou trazendo assim bem rápido, tá? E lá tá dando conceito bonitinho, o que é uma borda de tabuleiro, o que é um manguezal, tá? E tá lá dizendo lá esses termos certinho para a gente ter esse entendimento, tá? E o que é uma borda, professor? Borda de tabuleiro. Então, os tabuleiros, gente, você se lembra lá, eu não sei se eu falei para você, mas acho que sim. Lá daquelas técnicas lá do terraceamento, então tinha lá várias bordas lá, né? Tinha tipo uma encostazinha. Né? Então, lá aquelas... sim, lembrei. Aqueles cortes são os tabuleiros, né? Então, aquelas bordas lá, isso quando é de forma natural, tá? Ela é uma área preservação, ou seja, aquela área bem, bem reta, assim, né? Bem íngreme mesmo. É uma encosta. A gente vê muito aqui, quando a gente viaja aqui pelo quem vai de Itaituba para Santarém. Tem várias bordas lá. Tem vários tabuleiros lá. São áreas que não pode a pessoa ir lá e querer retirar, né, aquela terra, retirar areia, porque é uma área protegida, uma área natural, né, e ela não tem como se repor com facilidade, né, se tirar lá, aquela encosta, ela... Professor, já pode passar. Pode passar? Tá ok. Tá, gente, então, de forma geral, né, o código traz diversas premissas, como a gente vem falando, a questão ambiental, né, que tem lá as populações, que a gente vai falar principalmente da preservação, né, dessa floresta. A gente sabe que não dá só para se preservar, a gente tem que pensar em estratégia sustentável, para justamente garantir, né, alimento, a garantir comida, né, que a gente fala de segurança alimentar. Ou seja, pensar em produção sustentável. Esse é o nosso maior desafio para o mundo, né? Como é que eu vou criar animais, criar gado bovino, sem ele destruir lá a questão ambiental? Aí lembra-se lá do sistema florestal, do sistema silvopastoril? Pode ser uma alternativa, né? A questão social, né? Porque existem pessoas lá na propriedade rural. E existe o índio, existe o quilombola, o ribeirinho, né? Existem as pessoas geral, né? Então, essa preservação, ela está além, né? Porque essas pessoas também, além de plantar algo para vender, elas precisam da comida, né? Individualmente, elas precisam da subsistência, né? Elas estão acostumadas naquela vida, né? Elas precisam pescar, precisam apanhar uma fruta, precisam fazer uma canoa. Então, diversas situações que as pessoas usam na área rural. Vocês conhecem, né, pessoas, né? Então, vocês sabem que elas usam esse recurso, né? Por exemplo, agora recente, né? Assim, tenho a minha mãe, minhas irmãs, né? Ficaram horrorizadas aí com a selva, porque a selva fez toda essa estrutura agora. Estava acostumado lá, não pagava energia. Era a rua lá todinha, anos e anos. E aí a selva chegou lá e organizou. Fizeram aqueles
pagassem lá a energia. Ficaram horrorizados, foram embora para o interior. Tá todo mundo no interior lá, porque não estava acostumado naquela rotina, né? A gente está na cidade, a gente já está acostumado a pagar CEP, a gente já reserva lá o dinheiro, mas lá na zona rural, na maioria, eles não têm esse gasto. Eu vou comprar açaí para beber. Vai lá no mato, não sei como dá o nome aqui, mas lá no Cumbu dizia, vou lá apanhar o bebe. E seria esse açaí para almoçar, para jantar, né? Aqui na cidade não, tem que puxar R$10, aí R$5, que não tem disponível para a gente, né? Então são modos de vida, né? São pessoas, né, que têm sua rotina, né? E isso toda essa aplicação, toda essa discussão, ela, ao longo do tempo da discussão ambiental, ela que foi meio que temporária em alguns períodos. Então, ela sempre é essa mudança. Então, e também certas licenças, certas aplicações, ela tem lá um prazo de validade. Ela não é eterno, né? Então, isso está sempre ao longo do tempo aí sofrendo mudanças, sofrendo ajustes. E aí, muitas das vezes, a gente não quer bem que aceitar isso, né? Oi, Adriana, pode falar. E é até meio engraçado, né, professor? Porque sobre a questão dessas pessoas, né, que moram no interior, eles tinham pouco estudo, né? Mas a sabedoria que eles tinham e têm até hoje é muito maior do que a gente que usa muito tempo. Eu me lembro que eu sempre vou para casa assim, dos meus parentes no interior, né? E aí, chegando lá, um dia a minha avó, assim, falando sobre as coisas, né? Os ensinamentos que eles passavam, como eles criavam as coisas, né? Como eles tiravam o sustento, não existia toda essa tecnologia que tem hoje. E eles viviam bem melhor, e vivem até hoje bem melhor que nós. Verdade, bem lembrado aí, Adriana. Adriana tocou num ponto aí muito importante, gente. Porque a gente tem que valorizar, né, esses povos, essas culturas, né? A gente sabe que muito avanço realmente tecnológico está aí, né? Está disponível para a gente. No entanto, há uma necessidade de preservar, né? A nossa cultura, né? Preservar, por exemplo, a cultura do índio ou a cultura do ribeirinho. Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente não valoriza e nem enxerga isso, né? Às vezes os profissionais chegam na zona rural lá, às vezes desconsidera lá algumas informações, né, do agricultor, e muitas das vezes essa desconsideração acaba levando ao erro, né? A muitos erros, né? Porque eu acho que a gente tem que realmente valorizar e escutar, né, essas experiências, essas pessoas que conviveram, né, que plantaram, viram, né, todo um processo. Então, nós temos que realmente Mesmo olhar porque isso não é deles, isso já vem muitos antes dele, né? Vem do tataravô, do avô, do bisavô, e só vai acrescentando, né? Vai passando de uma geração muito grande de uma para outra. Um tempo desse eu estava conversando com a minha sogra, ela disse assim, eu sei transformar o açaí preto em branco. Aí eu disse assim, como assim? Ela falou, eu tiro a tinta dele e amasso, ele fica branco. Aí eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus, será mesmo assim? Meio desconfiada. Ela disse, claro que eu sei, sua bestada. Ela falou pra mim. É só ir lá, eu ia pro porto, tirava tudinho, a tinta do açaí, né? E porque ela estava gestante, ela enjoou o açaí preto. E aí ela tirava a tinta do açaí para poder se alimentar, que era o sustento naquela época da família deles, né? Era o que tinha. E aí, como ela enjoava, ela tinha que providenciar outras coisas. E até hoje, né, a gente vê que eles lutam por isso deles. É muito raro, assim, um idoso ou um avô, um tio, assim, do interior que não conheça alguma coisa, né, da mata. Eles sempre
Todos, eu acho que um foi passando para o outro, acho não, um foi passando para o outro, a sua sabedoria, e até hoje, né, eles ensinam muito também para gente. Com certeza, esse conhecimento é muito bem-vindo, sem dúvida, né? Por isso que é interessante a gente pensar em ideias, né? E envolve esse público, né? Porque com certeza a gente vai ganhar muito, muito conhecimento, muita informação, né? E aí cabe a gente fazer essa busca, né? Da ciência e nos relatos, né? E da experiência que eles têm, né? Acho que isso é muito bem-vindo, né? E que muitas das vezes a ciência não está muito vendo. O governo, né? Ele cria alguns programas, algumas políticas e acaba não chegando a essas pessoas. Então a gente tem um papel muito grande aí de reduzir aí, né, essas distâncias, né, para estar levando aí para o agricultor, porque de certa forma, gente, o agricultor hoje ele é muito cobrado, ele é fiscalizado. Eu acabei de falar do CAR, né? Então, se vocês quiserem ver a propriedade de vocês, dos pais de vocês, joga lá o CPF dele que vocês vão lá certinho, vão ver lá o que está desmatado, o que está preservado. Ou seja, eles estão monitorados aí. E aí, logo, eu me lembro logo no início desse cadastro ambiental rural, né, eu estava participando, eles rejeitavam muito. Aí fizeram toda uma propaganda que ia ter recurso e tal, não sei o quê, e muitos acabaram aceitando. Mas hoje eles já vejam que é uma ferramenta de fiscalização. De certa forma, é bom, né? Para tomada de decisão, para manter a área preservada, né? Mas é uma cobrança muito grande, né, para quem mora na área rural, com certeza, né? Então, aqui algumas áreas de preservação, né, que eu coloquei para vocês, tem até uma imagem aqui em cima, né? Aí, nesse caso, aí, lá no artigo 4, né, fala sobre as áreas de APP, né, que é as áreas de preservação permanente. Aí ele vai listando todas lá, como eu falei, né? Aí, entre eles, esses cursos das margens do rio, ó, né, que vai variar aí com o tamanho, né, com o comprimento, digamos, com a largura desse rio, né? Quanto mais o rio for largo, mais tem que deixar uma área protegida, né, que varia aí nessa faixa aí de proteção, né? Entre 30 a 500 metros. Aí lembrando, né, gente, não coloque na cabeça de vocês que essa preservação tem que ter árvores, né, que tem que ter a mata em si, né? Ela pode só ter a praia, mas ela considera lá naquela margem, né, lá da calha do rio, naquela calha, aquele laguinho do rio, como mostra aqui na imagem, como se fosse uma calhazinha, né? E aí ele vai contar a partir desse leito menor aqui, ó. A distância, né? É claro que ninguém vai tirar lá essa medida certinha, né? Mas para se ter uma ideia lá da quantidade que tem que ser preservado, né? Também as áreas de lagoa natural, pode ser uma lagoa que ela foi criada pela própria natureza mesmo, ou que alguém foi lá e fez aquela lagoa, ou seja, fez lá uma área para o gado beber, para criar peixe. Então tem que ser mantida também uma vegetação no entorno, para justamente proteger essa área, esse pedaço lá, tá? Mas como eu falei, lá no artigo 4 do código, tá bonitinho lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Que a minha internet deu uma oscilada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, é chuva, professor. É chuva mesmo. Caso caia a conexão, gente, aí eu retomo depois, tá? Olha só, então aqui a gente tem, digamos assim, uma imagem de uma área ideal, digamos assim. Uma área que tem lá os componentes, as áreas de preservação permanente, tem a área de uso do solo, tem lá os cultivos, né? Então, vamos imaginar aqui que essa área seja ideal. E aí essa área, né, que eu estou falando assim, área ribeirinha, área não sei o quê, o nome técnico das áreas rurais, da fazenda, não sei lá das quantas, é chamado de imóvel rural. Ah, eu tenho uma fazenda, o nome lá é imóvel rural que está escrito lá na lei. Tá? É só para a gente ter esse termo, por isso que eu coloquei ali imóvel rural. Então, alguma pergunta? Ei, professor, eu coloquei o negócio da frequência lá no grupo, porque o Moisés, a Edna e a Jo, toda hora tá caindo a ligação deles, então vamos mandar mensagem. Tá E bom. aí eu coloquei lá. Tudo bem. Fica sozinha. Não, eu tô aqui, Adriane.
Obrigado, tá, gente? Então, pode assinar lá, não tem problema, não. A gente sabe que essa internet está difícil. Então, gente, geralmente na propriedade nós temos a conhecida reserva legal. Ou seja, pelo código, né, vocês sabem que tem que se manter 80% da área de reserva legal, aqui na Amazônia, no caso, né? E deixar 20% para fazer tudo, para plantar, para fazer a casa, para usar ela, né? Usar aquela área. Tá? Então, o desenho, se a gente olhar direitinho aqui, talvez não esteja 80%, né? Esteja menor. Mas hoje é permitido isso devido ao código, né, autorizar. Então, as áreas que é reserva legal, aquelas áreas onde a gente mantém, né, uma área lá para manejo, para manter a floresta, para os animais estar lá naquele meio, para servir de corredor florestal, para manter a fauna. Então, eu não posso cortá-lo. Esse desenho aqui, gente, é um desenho, digamos, de um cadastro ambiental rural. Então, onde está o verde aqui, são áreas protegidas que eu não posso tirar nada. Eu posso até tirar semente, tirar um cipó, se for agricultor familiar, e se for maior a propriedade, tem que ter um licenciamento ambiental aí simplificado. Tá? Então, olha, o rio aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse rio aqui, essa seta azul? Esse rio aqui é a APP, ó, a Área de Preservação Permanente. Ou seja, no lado do rio tem que ter a vegetação. Nesse caso aqui, ó, a vegetação. Ó, foi mantido. Ó. Então, essa propriedade está legal. Ó. Aí aqui tem outra área preservada aqui para outro lado. Posso até criar abelha aqui, né? Que eu não vou interferir em nada, né? Só colocar lá as caixinhas lá e posso ter um recurso dessa área também, ó. E a área que está aberta, ó, né? Onde eu faço a minha casa, onde eu tenho gado, onde eu tenho a agricultura, onde eu posso criar a minha piscicultura. Ó, lembra que eles fizeram um lago artificial, ó? Tem que deixar a vegetação no entorno. É obrigado pela lei. Claro, para fazer o tanque tem que pedir autorização da SEMA. Aí ela vai autorizar e vai recomendar que deixe a vegetação. Então, a área que está aberta, que são áreas de uso, né, que aí a gente vai colocar lá no Código Florestal. Então, basicamente, nós temos aqui todo um desenho, né, todo um processo aí que, entre aspas, digamos assim, essa propriedade seja sustentável. Porque ela está legal, ela está aí com as suas áreas de preservação protegidas. Se não tivesse, aí ela teria que recuperar. O próprio CAI ia dizer, olha, a tua área está ilegal, tem que fazer um PRA, um Programa de Recuperação Ambiental para recuperar a APP. Ou a tua reserva legal avançou, ela está pequena, não está de acordo, vai ter que reflorestar. Aí vai ter que fazer um programa de recuperação, ok? E aí, geralmente, o pessoal, agora, o novo código, ele autorizou, na pequena propriedade, né, o agricultor familiar, fazer sistema aflorestal na área da APP, ó. Por exemplo, eu vou plantar cacau aqui na APP. Aí ele vai tirar o cacau para comer, para vender, né? Então, ele pode usar desse recurso. Ok? Passar aqui que a internet está dando uma vacilada aqui. E aqui alguns termos, né, para a gente reforçar aí, né, essa questão da mata ciliar, acho que já ficou bem batido, né? Que eu tenho que manter a vegetação, e aí vai variar ao longo do tamanho do rio, né? Acho que a espessura, né, da largura desse rio, sendo que ela vai variar de 30 metros até 500 metros. Tá? Isso para uma propriedade que estava tudo certinho, está tudo dentro da lei. E se alguém desmatou, aí, é claro, vai reduzir, que o código permite também. As nascentes também, a gente já tem essa ideia, né, que seria aquele olho d'água, geralmente a gente fala de olho d'água também. Tem que manter lá a mata, a vegetação, no mínimo aí 50 metros de raio, né? Naquele local lá da nascente, né? Que está lá no código também, né? E aí aquelas encostas, né? Aquela parte meio íngreme também, ó. Que aí ele está dizendo lá, o código diz 45 graus, né, de declive aqui, ó.
Então, se esse declive está nessa faixa superior a 45, né, quase que em pé, é uma área de preservação permanente também, não pode cortar a vegetação, não pode tirar a vegetação, manter como está aqui, ó, bonitinho, justamente para evitar a erosão, né? E aí o topo de morros, né, manter, e a morros ou montanha, né, que tiver acima de 1.800 metros, né, do nível do mar, esse nível aqui embaixo, ó, esse também tem que ser preservado, tá? Então, a gente tem que ter bem ideia dessa questão. A gente vê na imagem aqui bonitinho, né, tem a floresta, né? Se o agricultor for lá cortar isso aqui, ó, para fazer lá um terraceamento, tá errado, porque já não é uma área já propícia, nem permitida aí para fazer plantio. Se a área estiver desmatada aqui, tem que recuperar. Geralmente o código pede para deixar lá em pousio. Eu vou deixar lá parado, lá sem fazer nada, lá por 3, 5 anos. Parece que, eu não sei se é 5 ou se é 3 anos. Ou eu recupero plantando aí cacau, cupuaçu. Claro, né? Vou colocar uma coisa para me ganhar dinheiro. Porque o código permitiu fazer isso para o pequeno agricultor. Ok? Aqui novamente a imagem. Eu acho que isso aqui não dá mais para vocês errarem, né? Olha aí, ó. De 30 a 500 metros, ó. Proteção aí, ó. Varia, né? É claro que isso vai variar de acordo com o comprimento, né? Com a largura do rio. E cada largura dessa, lá no código, eles foram bem dramáticos, digamos assim, né? Foram colocando lá, quando é até 30 metros, eu tenho que deixar, né? Até 10 metros. Eu tenho que deixar 30 metros. Até isso eu vi uma confusão danada, isso. Tá? E aí a nascente, ó, lembrando, 50 metros, tá? Não importa essa nascente aqui, o tamanho dela, se for um grandão, é 50 metros, que está dizendo ali. Tranquilo? E aqui discriminando, né? Várias situações aí, né? Qualquer curso d'água de 10 a 600 metros tem que proteger. Acho que está errado isso aqui. 30 a 50 metros. Tem um errozinho aqui. Corrigir aqui, tá? Não. Aqui é 30 metros, tá? O novo código faz. O antigo código era 50, agora é 30. Falta eu corrigir isso aqui, tá? Corrigir bem aqui, tá? Em torno de lagos, que pode ser natural ou artificial, né? Então, aí, o novo código, no caso, vai depender aí se é agricultor familiar, se é o tamanho da propriedade. Aí vai ter um tamanho da nascente, tá? Reservatório artificial, nascente olho d'água, encosta, né, como a gente mostrou lá na imagem, restinga, né, que é aquelas áreas de duna, onde tem areia, onde tem mangue, manguezais, bordas e tabuleiros achapadas, que aí, no caso, são áreas de preservação permanente. Algumas coisas estavam no antigo código, né, de 65, e hoje se mantém ainda, tá? E outros termos aí que nós temos aí no código, né? Aí, essa questão, assim, é bem... A gente tem que ter uma paciência, né, de dar, lendo com bem atenção cada item. Geralmente isso cai em concurso, né? É complicado, mas isso cai, né? E aqui, em relação à produção sustentável, né, a gente pode relembrar aí que o código ele foi, digamos assim, flexível para a agricultura familiar. E ele permitiu, né, diversos dispositivos, inclusive a recuperação da APP, ele meio que abonou algumas situações, em outras amenizou. Por exemplo, aqueles 30 metros, né? Então, não precisa recuperar 30 para o agricultor familiar, só recupera 15 metros.
No caso, a propriedade dele foi até 1 hectare, ele não precisa fazer recuperação nenhuma. E no caso, se ele desmatou toda a propriedade dele, ele não precisa recuperar 50%, isso é 80%. Ele precisa deixar em posil 50% e usar ela para sistema florestal, para coletar sementes e outras. Ele não precisa recuperar, né? E também fala, outro dispositivo que a lei fala, a tirada da vegetação, né? A gente fala de supressão de vegetação. E o agricultor familiar ele pode fazer isso, tá? Mas quem planta soja, quem faz um corte maior, não pode. E só quem autoriza é a Secretaria Estadual, no Brasil todo. Né? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela não tem essa prerrogativa de dar licença para a tirada da vegetação. Só o órgão do Estado. Isso significa dizer o quê? Que é mais difícil fazer isso. Se a pessoa fizer a extração da vegetação sem autorização, a multa é pesada. Então, o governo ele restringiu bastante isso. Né? Até hoje está vigorando isso, mas há uma discussão muito grande para essa atribuição ir para as secretarias municipais, porque a demanda é muito grande e a própria SEMA não está dando conta. Mas lá no artigo 26, está nítido lá que só quem pode autorizar isso é o governo estadual. E o detalhe, para se conseguir esse documento, o código também, ele diz que para ter essa autorização tem que ter lá o CAR. Então, o CAR é obrigatório para todas as propriedades. Até na cidade a pessoa está tirando o CAR também. E aí, lembrando, né, reforçando aí que depende do órgão estadual, tá? Então, o órgão estadual ele cobra o CAR já tem que ser validado. A maior parte dos CAR que está no sistema, eles estão em processo, digamos assim. E se ele estiver em processo, ele não está validado e a SEMA não dá autorização. Porque ela vai dar uma série de regras para aquela pessoa, para ela poder tirar a vegetação. Tá? Justamente para tentar manter a floresta em pé, para evitar qualquer tipo de coisa. Aí o que o produtor usa de instrumental? O produtor, às vezes até agricultor, ele toca fogo. Quem tocou fogo na floresta? Ninguém sabe. E aí depois o cara vai lá bonitinho, opa, já está queimado aqui, já saiu a vegetação, agora eu vou colocar meu gado, vou fazer meu plantio. Né? Então, é por isso que às vezes há aumento de desmatamento. É por isso. É difícil tirar a licença, é muita norma, muita regra, e o cara que vai fazer todo o documento vai pedir uma grana, e a SEMA vai pedir também uma taxa exorbitante, aí o cara, opa, não tem alternativa, vamos queimar aqui, ninguém vai ver. Felizmente, acontece isso, né? É lamentável, mas é uma realidade. Aí eu falei desse cadastro ambiental rural, gente, nós temos aí o site, 2 dispositivos aí, esse aqui é o site estadual, não, federal, k.gov.br é o sistema federal, e vocês podem observar aqui no site, né, assim, várias abas, várias informações, né, que aquele grupo, né, que vai apresentar vai destrinchar isso para a gente. E vai pegar a norma e dizer qual é os documentos e mostrar para a gente como a gente, digamos, pelo menos pesquisa um cadastro. Já seria de boa, bem-vindo para a gente. Eu quero meu cadastro ambiental rural. Aí, deixa o CPF aí. Vamos ver se já está aqui. Aí, no caso, gente, atualmente, para o agricultor familiar, vocês têm que ter na mente que é agricultor familiar, tá? Quem tiver dúvida aí, depois entra em contato aí que a gente resgata aí, né? Mas, no geral, aqui em Abaetetuba, o agricultor familiar tem que ter uma propriedade de até 280 hectares. Então, se esse agricultor tiver uma propriedade de até 280 hectares, entre outras situações lá, ele pode ir lá na Emater, que fica lá na Feira do Agricultor Familiar, aqui na São Paulo, e pedir seu CAR gratuito. Ou na CEMEI, a CEMEI está fazendo também, só não sei o endereço agora da CEMEI, né? Mas ela mudou lá, onde ela estava lá com a Secretaria de Agricultura. Então, ele pode ir lá e recolher. Eles vão pedir lá o documento, tudinho, fazer lá o processo.
e tirar de forma gratuita para o agricultor familiar. Caso a propriedade seja maior, no caso aqui em Abaetetuba, de 280 hectares, e lá em Acará, que eu me lembro, né, que é 50, 200 hectares, ele vai ter que procurar vocês, ó, para fazer o K dele. Aí vocês vão, claro, cobrar uma grana lá, né? Para poder cadastrar ele no sistema, que seria o consultor liberal, acima de, na verdade, quem não for agricultor familiar, ele vai ter que fazer em outro órgão, vai ter que pagar, porque é gratuito apenas para agricultor familiar, que tiver lá a DAPO, que tiver o documento lá dizendo que ele é pequeno. O sistema, na verdade, nem aceita lançamento de propriedades que não são coerentes com a agricultura familiar. Então, ele vai precisar de um cara lá, para quem é que faz o meu carro? E aí, de repente, a gente pode já atuar aí nesse processo. Tem o site aqui e diversas informações, ó, que eu não vou entrar em detalhe, tá, gente, por causa do tempo, mas eu convido vocês a darem uma olhadinha. E aqui o K, gente, ele pode ser também estadual. Vocês podem entrar lá também no site da SEMA e também tendo acesso. Inclusive, o cadastro no K, ele é feito pelo módulo rural que conecta primeiro no sistema estadual e depois vai para o governo federal, né, através de uma migração do sistema. Isso daí é em qualquer local do país, tá? Em cada estado tem o seu sistema. E vocês podem fazer em qualquer local do país. Vocês com ferramenta de geoprocessamento, vocês não precisam ir lá na propriedade. Vocês conseguem fazer o mapa através de imagem de satélite. Imagem bem nítida, bem tranquila. Então, vocês podem fazer o K lá do cara do Rio de Janeiro, lá do Amazonas. Direitinho, né? E aí a gente encerra aí essa parte, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Essa questão do K, gente, ela tá aqui, ó. Lá no artigo, se eu não me engano, 9. Então, o K em si, ele está lá no Código Florestal, dizendo como é que ele é formado, como ele é legalizado, qual é o objetivo dele. Mas lá no agricultor familiar, lá no cara da soja, muitas das vezes ele não tem esse conhecimento. E aí que o profissional entra. Opa, eu vou agora fazer o que seu K, eu vou legalizar essa propriedade. Ah, mas eu cortei todinha as árvores da beira do igarapé. Opa, tem que deixar lá parado. Ah, eu vou plantar, não posso fazer. O que eu posso fazer lá? Deixa parado já, o código tá lá dizendo. Ah, eu vou plantar cacau, vou plantar açaí. Opa, vamos plantar, que o código está autorizando. Esse agricultor familiar tem diversos direitos aqui que o código me deu. Que não deu, digamos, para o cara que plantou soja. Se ele desmatou a beira do igarapé, ele está ilegal. Ele não vai pegar, digamos, recurso do FNO. Porque esses grandes proprietários de soja, de milho, eu estou falando esse, mas tem muitos aí, muitas outras culturas. Eles dependem de financiamento do governo. Eles pegam o dinheiro, né? Fazem o plantio, depois eles pagam, eles ficam naquele ciclo. E se a propriedade deles estiver ilegal, eles não vão poder ter esse acerto. E o agricultor familiar também. Se ele estiver lá ilegal, lá eu vou lá, aí eu não sei fazer K, eu vou lá e faço de qualquer jeito. Eu quero enganar o sistema. Eu digo, não, ali diz assim para mim, não, aqui ó, é vegetação. Aí eu vou cair no papo dele e coloco lá como vegetação. Aí o sistema faz uma varredura e vai dizer, não, lá está tudo desmatado. Tu vai ter que recuperar agora. Então ele vai ficar ilegal. Ele vai ter que fazer o PRA, que seria um programa de recuperação. A partir do momento que ele fizer o PRA, aí sim que ele vai entrar na legalidade. Enquanto ele não fizer, ele fica ilegal. Ah, ele não vai poder vender o produto dele para merenda escolar. Ó. Mas isso é real? Ó, no IFPA tem agora o edital. Vocês podem olhar lá e ver lá. Então, esse agricultor vai conseguir vender? Não. Porque ele tem que ter a DAP. Para ter a DAP, tem que ter CAR. Tem que ter lá a sua propriedade legalizada. Então, é todo um ciclo, é toda uma bola de neve. Que isso só em função do Código Florestal que eu estou falando, né? Então, tudo isso está amarrado lá no código, foi descrito lá. Ah, eu desmatei a minha APP. Estou ilegal. O K lá, eles têm agora sistema de sobreposição de imagem, e aí eles descobrem que aquela área tinha, por exemplo, vegetação. Hoje não tem mais. Aí, detalhe, gente, eu não falei para vocês, né? Mas, por exemplo, o ano. Olha só como o código foi bem cruel, né?
28 de julho de 2008 é o divisor de águas do agricultor familiar. Por exemplo, se 2008 para trás ele desmatou, hoje ele não vai se preocupar em recuperar o agricultor familiar. Ele vai deixar lá parado e vai crescer por si só. Mas se ele desmatou depois dessa data, aí sim tem que recuperar, o sistema vai descobrir que ele desmatou, e aí ele vai ficar ilegal. Tá? Então, teve um divisor de água aí, né? Porque ficou essa briga. Mas quando vai começar essa contagem e tal, aí amarraram essa data aí. Tá? Mas a maioria dos benefícios, gente, elas estão para o agricultor familiar. É por isso que é uma briga, assim, dos grandes produtores, porque eles se sentiram, entre aspas, assim, mais ou menos, meio que injustiçado. Não foi só eles, por exemplo, o ambientalista também achou essa forma, assim, não tão agradável, né? Porque, tipo assim, não valorizou quem deixou a propriedade lá intacta, né? Que não desmatou. Ele acabou ficando prejudicado, né? Então, há toda essa discussão por trás aí, mas de certa forma, para o agricultor manter a sua rotina, não ser tão impactado, o governo flexibilizou. Eu até sou de acordo, porque a vida continua, né? E o código, ele assim, não tem fiscalização, não é aplicado. Eu estou falando aqui de uma forma bonita, tem que ter cá, não vai ter crédito, não sei o quê, papapá. Mas, na realidade, muitas vezes não funciona, porque o governo não tem perna para fiscalizar, para observar, para coibir logo, né? E aí vira... Aí nós temos a cultura, né? Eu não vou preservar nada, eu não vou deixar aqui, porque e tal. É igual a gente, eu pego o lixo e jogo de qualquer jeito lá na frente de casa, se o carro não levar, eu deixo de qualquer jeito. Então a gente não tem essa cultura de conservação, né, da natureza, a gente não tem esse cuidado, né? Então, por isso que muitas coisas não funcionou. Mas esse novo código, né, já não é novo mais para mim, já é um código, já agora, né, já até acho que consolidado, ele está aí, né, para a nossa geração aí ver qual a direção que a gente toma. Tá? Então, na outra aula a gente vai falar mais um pouquinho, né, a gente vai refletir outros contextos. E eu acho que por hoje a gente encerra, né, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. Então, vou encerrar aqui, tá? Para não ficar tão longo. Aí eu vou